Fala galera, no vídeo de hoje eu trago um PC que me custou apenas R$ 830. No anúncio ele vinha como o Ryzen, mas na real é um Athlon 3000G, aquele processador básico da AMD que já vem com o gráfico Vega 3 integrado. A configuração é simples, são 8 GB de memória RAM DDR4 a 3200 MHz, um SSD NVMe de 128 GB apenas, placa-mãe Biostar A520, fonte de 550 watts e um gabinete bem básico. E o que a gente vai fazer hoje é o seguinte, vamos ver como chegou e se chegou bem embalado e nada quebrado. Depois vou ligar o PC e colocar um teste para ver até onde esse pequeno guerreiro consegue chegar. Então já deixa um joinha no vídeo. Bom, estamos aqui com a caixa, ela chegou bem embalada, escrito frágil, uma caixa de sabão em pó. Bem, aqui eu acho que é duas caixas na verdade, uma dentro da outra, para complementar o tamanho da CPU, né, que comprei. Ó, pelo menos o cara se esforçou aqui, hein, mano, embalou muito bem. O plástico bolha bem. Cara, é impossível isso aqui tá com um problema de queda. Olha só como é que tá embalado, velho. Ele colocou aqui, ele colou uma base de papelão, passou dos lados aqui o papelão. Olha só. Aqui na traseira dele eu tenho uma HDMI, uma VGA, duas USB 3.0, duas 2.0, RJ46 para internet e as conexões padrões aqui de microfone e fone de ouvido. Aqui eu tenho um padrão antigo para teclado e mouse, mais duas USB 2.0. A gente consegue ver que essa fonte aqui ela tem PFC ativo, olha só. Não sei que fonte que é, eu sei que tá com um selo aqui até hoje de garantia. Infelizmente não vai ter que estar arrancando esse selo aí. A gente quer ver como é que tá dentro do PC, né? Por dentro dele aqui a gente consegue ver mais ou menos ali já um M2. E também que tem o cooler da AMD, né? Eu vou, antes de eu tirar esse selo aqui, né, pra mim não ter problema, antes de eu abrir e ver por dentro, eu vou testar ele primeiramente, né? Porque o selo tá intacto aqui, ó. Então nunca foi aberto aparentemente. E eu vou estar testando ele. Aí depois que eu ver que tá tudo funcionando com Windows, tudo certinho, aí eu vou ter a certeza de que não tem problema, eu abro ele tirando esse rótulo aqui. Porque se eu abro ele e ele não funciona, o cara vai falar, mas você mexeu dentro. Aqui tá o PC montado. Coloquei aqui na mesma tela que eu testei o kit FX. Ainda falta fazer a limpeza. Vou trazer para vocês aí o conteúdo fazendo a limpeza. Mas vai dar para mim testar aqui de boa. Conectei tudo certinho o meu teclado e meu mouse, tá? E vamos estar ligando aqui. Pegou uma LED ali. Vamos ver se vai dar vídeo de boa. Ó, deu vídeo de boa, Biostar. Vamos estar deixando entrar no Windows, não vou estar entrando na BIOS nem nada do tipo. Bem, como eu tinha dito antes aí, as configurações dele, eu vou estar mostrando o CPU-Z com vocês. Assim que iniciar aqui, eu instalar, se precisar os drivers tudo certinho, eu vou instalar os programas e vou voltar aqui com vocês mostrando as configurações do sistema dentro do Windows, tá bom? Bom pessoal, retornando aqui, eu fiz a instalação de alguns programas, vou mostrar algum deles para vocês. Primeiramente aqui eu abri o HW Monitor, né, para mim ter uma noção aqui das temperaturas, isso aqui me dá uma ideia sobre se a pasta térmica tá boa ainda ou se tá ressecada. Como vocês podem ver aqui, ó, o Athlon 3000G, a temperatura dele está mostrando aqui, ó, no total de todos os núcleos, né, fazendo uma média, ele está agora operando em 34 graus, e agora, olha só, o horário, 1h da tarde, então assim, tá um dia quente, não tá um dia frio, e tá 34 graus, a máxima dele foi 47 quando eu fiz um teste aqui no CPU-Z. Então assim, é um processador que tem um TDP baixo, relativamente baixo, né? Um processador de poucos núcleos. Então assim, é um processador que não faz muito uso de energia, por isso que não converte tanto em aquecimento. Também instalei aqui o Crystal Disk Info, né, para me ver a saúde do SSD. E para minha surpresa, olha só, SSD 100% saudável, olha só.
SSD novo, tá? Número de horas ligados, 2 horas apenas, né? Que é as horas que eu tava aqui, porque quando eu instalei aqui pela primeira vez estava aparecendo 1 hora, agora já tá mostrando 2. E número de vezes ligado, 11 vezes, ou seja, ele foi ligado só 11 vezes. Então é um SSD M.2 novo, né? É só de 128 GB. Claro que tem pouca memória, eu acho 128 GB muito pouco, mas assim, para ser um computador assim de uso normal, cotidiano para internet, é um computador excelentíssimo, tá? Então aqui mostrando para mim que tá saudável, eu já fiquei mais tranquilo. Também tem aqui o CPU-Z, eu fiz já o teste benchmark anteriormente, e ele teve uma pontuação boa até por ser um processador 2 núcleos e 4 threads. Ele fez ali 993 pontos no multicore e fez 309 pontos no single core. Eu achei válido aqui essa pontuação, tá? Teve uma pontuação um pouquinho melhor, superior no single core do que aquele FX 6300, né? Que tem um clock muito mais alto e o TDP muito mais alto. Então aqui é uma eficiência muito boa em relação de desempenho e gasto de energia, né? Aqui na parte do processador a gente consegue ter umas informações a mais. Ele opera na máxima de 1.1 volt e no Core Speed aqui ele opera na máxima de 3.6 MHz, tá? Aqui na placa-mãe a gente vê que é uma A520, mas é uma A520 de entrada, tá? Então não é uma A520 high-end, né, de alta performance, é mais de entrada mesmo para ter suporte aos novos Ryzen da série 5000, né? E tem aqui a memória, a gente tem só um pente de memória, como mostra aqui, Channel 1 de 8 GB, então aqui para usar essa Vega no máximo dela teria que colocar outro pente, porque todo mundo sabe, né, de conhecimento quase que geral que todos as Vegas elas ficam melhores em Dual Channel, né? E aqui tem as informações da memória RAM e aqui as informações da Vega. A gente tem também aqui a placa-mãe, que eu ainda não abri, porque nem eu falei, tem um selo ali, parece que é de garantia, né? Se der algum problema aqui nos testes que eu for fazendo aqui, eu não quero estar perdendo a garantia, porque o cara vai ter um álibi para dizer que foi eu que fiz ter problema na placa, tá? Então aqui tem as fotos da placa-mãe. A placa-mãe basicamente é assim por dentro. Realmente eu vi ali pela furação e ela é desse jeito. Então é uma A520 realmente de entrada. Olha só, tem aqui, ó, os VRM aqui não tem dissipador de calor, né? Temos outras fotos também aqui, ó. Aqui a gente consegue ver que é a mesma placa pela parte traseira, ó. Então agora eu vou estar instalando algum jogo aqui. Vou estar fazendo uma comparação direta aqui entre um pente e 2 pentes, tá? Que eu tenho um pente aqui de 8 GB, DDR4, vou estar colocando, vai totalizar 16 GB, claro que vai ficar com muito mais memória. Mas a gente vai estar vendo se vai ter muita diferença nessa questão do single core, tá certo? Por enquanto aqui eu vou estar instalando os jogos e daqui a pouco eu volto. Certo, pessoal, aqui fui testar o Valorant, coloquei primeiro em 720 pixels, né? Só que tá tudo no baixo, o jogo. Como vocês podem ver, eu tô gravando usando uma placa de captura, saindo do PC e vindo pro meu computador pessoal, onde eu fiz a gravação pelo OBS. E o desempenho vocês conseguem ver ali em cima, tá? GPU na parte de cima ali, é o primeiro, a gente vê a temperatura 46 graus, obviamente é a mesma temperatura do processador. 70% de uso, né, da GPU. Tem a memória de vídeo que estava usando ali 956 MB. A CPU embaixo em azul, 46 graus e 98% de uso. Ele está o 3.5 MHz, que é o máximo de clock que ele consegue pegar. E estava usando ali 6 GB de memória RAM, pegando seus 100 FPS, 90 FPS. Então aqui eu acredito que se eu colocasse os 16 GB aqui, ficaria muito superior a esse desempenho. Aqui a gente já parte para o teste em Full HD. Rodando o Valorant Full HD ficou o mesmo desempenho, que me impressionou até, eu fiquei até surpreso na hora. Tava pegando ali umas mínimas, claro, pegando ali na mínima agora de 70 FPS, mas ainda assim tava pegando as mesmas máximas e as mesmas médias. Ficou ali totalmente jogável, ficando sempre, quase sempre, né, em 90 FPS, 80, 100. Quando eu morria, ou quando tinha alguma coisa atípica na tela, né, com muitos detalhes, ele caía para 75. O processador está em 100% de uso, porque é 2 núcleos e 4 threads, porém ali com a GPU dele, né, a Vega 3, estava em 88% de uso, não estava pegando 100% de uso. Então eu acredito que ele aliviaria muito aqui para o sistema estar usando 16 GB de RAM, ou seja, colocando mais um pente de 8 GB, o jogo teria mais uso de memória RAM, o sistema estaria mais aliviado ali com
com mais memória em segundo plano, e a GPU poderia também usar mais memória RAM na Vega. Mas esse é um assunto para outro vídeo, tá pessoal? Quis trazer para vocês mais aí a compra e queria saber de vocês se vale a pena ter um processador desse aqui de entrada. Eu comprei mais porque eu tenho outros planos, né? Não só ficar utilizando essa GPU aqui, mas eu vou estar usando ela por enquanto, vou estar fazendo esse upgrade de memória a posteriori e trazendo para vocês as continuações. Mas logo depois desse vídeo aqui, o próximo com certeza é a limpeza daquele kit que a gente achou semana passada no ferro velho. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo, eu peço que vocês deixem um like. Se vocês quiserem, comentem aí o que vocês acharam do vídeo, o que eu posso melhorar. Tamo junto e até a próxima.